qualquer jeito. A Bíblia diz em Jeremias 48:10 que maldito é aquele que faz o trabalho do Senhor relaxadamente. E aqui diz, grande cuidado se deve exercer na escolha de oficiais para as igrejas novas, que estes sejam homens e mulheres inteiramente convertidos. Escolham-se os mais habilitados para instruir, aqueles que sejam capazes de servir tanto pela palavra como pelos atos. Existe uma profunda necessidade de trabalho em todos os ramos. Isso aí, irmão White escreveu no livro Testemunhos para a Igreja, capítulo 6, página 85. Eu vou continuar. Não, eu acho que eu vou logo ler o outro texto, a continuação aqui, né? E vou comentar os versículos que eu escolhi. Aí diz assim, os anciãos e os que têm cargos de responsabilidade na igreja devem conceder mais reflexão aos seus planos para dirigir a obra. Devem arranjar as coisas de maneira que todos os membros da igreja tenham uma parte a desempenhar, para que ninguém leve uma vida sem objetivo, mas que todos realizem o que lhes for possível de acordo com suas várias aptidões. E aí já está em colchetes, 3 pontinhos, já está faltando parte do livro dela. É uma compilação aqui, é um resumo. É essencial que os membros da igreja sejam educados de tal forma que se venham a tornar abnegados, dedicados e eficientes obreiros de Deus. E é só assim que a igreja pode evitar tornar-se infrutífera e morta. Todo membro da igreja se deve tornar um obreiro ativo, uma pedra viva, espargindo luz no templo de Deus. Então, irmãos, e isso aí está na revista Review and Herald, que ela escreveu em 1890. Eu escolhi uns versículos bíblicos aqui que fundamentam bem essa parte aí, porque eu estive escolher Matias, ou quando foram escolher o substituto de Judas, né? Estava lá a vaga de Judas. Matias não foi escolhido por Deus, foi por impulso. Eu fico imaginando ali a pressa daquele povo escolher o membro. E aí aparece Matias, que só aparece esta vez. E aí mostra que, na verdade, quem Deus queria foi o apóstolo Paulo, que depois, ele sim, deu muitos frutos. Então, não devemos só indicar irmão tal para a igreja. Tem que ser uma escolha muito bem feita pela comissão da igreja, com oração. Alguns irmãos não aceitam o cargo quando são indicados, mas o pastor deve conversar muito, explicar que ali a oração é feita para pedir a orientação do Espírito Santo. Então, quem foi indicado, se achar incapaz, que peça a Deus para ficar no cargo, porque os pastores, eles são preparados para fazer essa reunião com muito cuidado, para selecionar os novos membros que vão ocupar cargos. É o Espírito Santo que orienta essa decisão, irmãos. E outra, as pessoas dizem, mas eu não tenho condições, eu não tenho estudo, eu não tenho preparo, irmãos. Os discípulos não fizeram nenhum curso de teologia. Deus, ele não está buscando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas que queiram ser perfeitas, que queiram se habilitar, porque ele vai capacitar. A frase que eu sempre repito quando eu trato desse assunto é que Deus, ele não quer saber se você tem habilidade ou disponibilidade. Muito bem, Jaqueline, Deus não quer isso aí. Deus não quer saber se você tem habilidade ou inabilidade. Ele quer saber se você tem disponibilidade. Diga que tem, Senhor, eu estou aqui para fazer a sua obra. Como Isaías disse, envia-me a mim, e assim Deus vai completar o que ele começou. Então, eu costumo lembrar como o dia. O dia começa com a parte escura, aí vai ficando, né, até clarear, até ser dia perfeito. Então, quem se coloca nas mãos de Deus também, a tendência é se aperfeiçoar. Deus nunca chamou preguiçoso para a obra dele. O que é que nós ensinamos às crianças? Aquela música da formiguinha, que Deus não quer preguiçoso em sua obra. Nós vimos o chamado de José lá do Egito, de Moisés, de Davi, de Gideão, de tantos e tantos, a começar por Abraão, o pai da fé. Não foi preguiçoso.
quando Deus viu que ele tinha algo bom ali que podia ser usado na obra, ele fez. Nós vimos que Pedro, né? Pedro tinha aquele jeito áspero de falar, eu imagino, rude, grosseiro, mas ele tinha outras qualidades que Deus está, esse aí para ser líder vai dar certo. E assim, olha os textos bíblicos. Vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo 3, versos 16 e 17. Vamos lá. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Quando diz assim: quanto a você, Paulo dizendo a ele, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, reforço o que eu disse no início. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas que estejam abertas a se tornarem perfeitas com o trabalho que Deus vai fazer, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para o que Deus precisar de é isso que ele vai trabalhar para a pessoa desenvolver bem sua função. Lá em Tito 3,14, eu achei lindo também. Diz assim, vamos ver desde o verso 12. Recomendações particulares que Paulo fez a Tito. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvida a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Ainda há pouco a irmã White tinha falado aqui no texto. Ela diz assim, é essencial que os membros da igreja sejam educados de tal forma, quer dizer, educados, preparados, de tal forma que se venham a tornar abnegados, dedicados e eficientes obreiros de Deus. E é só assim que a igreja pode evitar tornar-se infrutífera e morta. Então está aí o segredo. Paulo disse, façam tudo isso a favor dos necessitados, para que não se tornem infrutíferos. Então, Paulo, ele tinha aquela preocupação de destinar uma pessoa que ia ficar responsável pela coleta dos recursos, para que não faltasse para os pobres. Ele destinava outra pessoa, como ele falou, o intérprete da lei lá, Zenas, o intérprete da lei também, que não falte nada para a viagem dele. Então, Paulo tinha toda aquela preocupação de selecionar quem ia trabalhar na obra e que não faltasse assistência. Então, a igreja faz a parte dela. A igreja faz a classe bíblica, prepara os obreiros. É isso, irmão. E o mais importante, a comunhão com Deus. Porque aqui, ele fala assim, Paulo falou a Timóteo, olhe, continue crendo nas sagradas letras que você aprendeu, né? Ele, dizendo assim, mantenha-se firme nisso e dê frutos. Ou seja, se você crê, pratique, que isso aí já é um testemunho, já é um evangelismo. Então, tudo que você for fazer, quer ver? Eu também olhei aqui, 2 Timóteo 2, versos, são vários versos, do 19 ao 24, mas para não tomar muito tempo, 2 Timóteo 2, versos 19 a 21. Mas vamos ler só o 21. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Ele fala, santifique-se para que a obra tenha êxito. Ele fala assim, alguns desviaram da verdade, né? Perverteram a fé.
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece sendo este: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso aí é 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça, todo que professa o nome do Senhor. Aí diz no verso 20, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes eles, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então, irmãos, é isso, é um processo de santificação. Estamos buscando a Deus diariamente, lembramos dele a todo instante, toda hora, para tudo que vamos realizar. Precisamos perdoar o outro, e assim a santificação vai sendo realizada e nós estamos então fazendo a obra e sentindo efeito. Aí você diz, mas eu queria estar dando estudo bíblico, eu queria estar batizando. Irmão, vá fazendo o que está dentro da sua condição. Se você chama alguém para ir à igreja, você já está fazendo a parte. E aí lá no sermão a pessoa vai ouvindo, Deus vai preparando. O importante é fazer alguma coisa e bem feito. Fez um convite, leva a pessoa, dá um estudo bíblico, dá uma revista, dá um livro. Tem que se ocupar. Deus não quer ninguém inativo na obra, ninguém ocioso. E também, lá em Lucas 9, 62, é quando diz que quem é chamado para fazer a obra não deve mais, quem pegou no arado não deve estar olhando para trás. Então, vá fazendo. E vocês vão ver que aqui diz, muito bem, irmão Manuel, não devemos nos sentir obrigados, mas sentir amor pela obra. Deus diz, né, através aqui de Lucas, Jesus fala assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então, aceite o chamado, não diga não, e Deus vai lhe aperfeiçoar, porque Ele capacitou cada pessoa que Ele chamou. A gente sente isso, a gente fala, meu Deus, eu fiz isso hoje, que coisa boa, eu achava que não ia poder e tal, pronto. Mas é só dizer, Senhor, eu fui chamado hoje para fazer o sermão, eu fui chamado para passar a lição da escola sabatina, para cantar, para visitar. Vá comigo, Senhor, entra primeiro que eu nessa casa, me ajuda, prepara o coração de quem vai ouvir a mensagem. Pronto, coloque-se na mão de Deus e é isso aí. O livro Serviço Cristão é uma bênção, como o irmão aqui está dizendo, irmão Lúcio. Serviço cristão. Deus está dando aqui a oportunidade de você conhecer o livro, de se preparar. Olhe bem, reforçando. O que é que diz? Que grande cuidado se deve exercer na escolha dos oficiais para as igrejas novas. A igreja não deve estar pensando, fulano o que tem mais dinheiro na igreja, bora chamar para ele fazer o serviço, ou então é o que fala melhor. Ele está dizendo que estes sejam homens e mulheres inteiramente convertidos. É a santificação, é isso que deve ser observado. Se a pessoa tem vontade de trabalhar, não só o fato de, não, eu estou disposto a fazer. Não, saber se ela tem realmente aquela vontade de ajudar por amor. Diz, escolha-se os mais habilitados para instruir, aqueles que são capazes de servir tanto pela palavra como pelos atos. Então é fácil da gente observar a pessoa que diz, não, irmão, eu não sei fazer muito não, mas eu estou aqui. Pronto, aí Deus usa esse vaso para ser um vaso de honra na casa dele e na casa dos outros. Porque quando nós chegamos na casa de alguém, Deus diz assim, aqui diz assim, né? A Nilza falando, quem não dá trabalho, dá muito trabalho. Pois é, gente, Jesus que veio para servir, para dar exemplo, e a gente aprendeu que quem não serve para servir, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, não seja ocioso. Diga, Deus, me mostre qual é o meu talento. Porque Deus vai mostrar. Pronto. Se até hoje você ficou com medo, receoso, inseguro, isso não é de Deus. Vamos espantar tudo isso e dizer, usa-me, Senhor, como vaso, como instrumento seu. E a gente vai ver frutos aqui na vida eterna. Então, que Deus nos abençoe cada vez mais nesse serviço missionário lindo e maravilhoso.
que cada um reflita, como diz aqui, para poder dirigir bem a obra. Entregue-se a Deus diariamente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai amado, muito obrigada por mais um dia que despertamos, por mais uma chance de que cada um vai hoje rever o seu talento. Se alguém fez de modo relaxado até hoje, Senhor, dessa pessoa pedir perdão e dizer, Senhor, eu quero agora trabalhar em dobro. Assim como naquele dia, Zaqueu olhou para Jesus Cristo, não foi preciso nem Jesus acusar de nada. Ele mesmo reconheceu que tinha sido falho. Aí disse, Senhor, eu vou fazer sim, eu vou devolver em dobro o que eu tirei e tal. E assim que a gente diga, Senhor, me dá condições, manda estudo bíblico, manda casa para eu visitar. Quem o senhor precisar hoje que eu fale do teu amor, eu vou lá, Senhor. Mas também antes coloque esse amor em mim por essas pessoas, não pela obrigação, mas porque o Senhor me amou primeiro, eu quero me salvar, eu não quero me salvar sozinha. E assim, entregamos todos que estão aqui nesse culto, Senhor, todas as famílias aqui representadas, porque nós temos vontade de salvar todos os nossos familiares e amigos. Então, nos ajuda a participar dessa obra de forma consciente, de forma bem espontânea, bem voluntária, porque o Senhor faz tanto por nós que tudo que nós fizermos ainda será pouco, sempre pouco pelo que o Senhor faz por nós. Então, nos dê sua bênção para o dia de hoje e para sempre, que sintamos que o melhor lugar é estar aos teus pés. Perdoe nossas faltas, aceite esse trabalho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia, fiquem com Deus. Amém. Bom dia. Amém.